Bom dia, povo amado de Amarante do Maranhão. Eu sou o pastor Misael Aragão, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Amarante. E nesta manhã eu gostaria de continuar meditando com você em Mateus 1:23, onde diz que a Virgem irá conceber e daria luz a um filho que se chamaria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. É verdade que você não viu Deus se você ainda não olhou para Cristo, pois Deus se tornou homem para nos revelar o próprio Deus. Mas por qual razões mais Deus se tornou homem? Deus se tornou homem para nos revelar Deus, é verdade. Mas Deus também se tornou homem para nos revelar o próprio homem. Assim como é verdade que você não viu Deus se você ainda não olhou para Cristo, é igualmente verdade que você nunca viu um homem de verdade, um ser humano de verdade, se você ainda não olhou para Cristo. E como ele nos revela Deus, ele revela o caráter de Deus. E o caráter de Deus, ele é refletido na lei moral de Deus, que diz respeito à moralidade de Deus. E a lei moral de Deus, ela está resumida nos 10 mandamentos. Essa lei, ela deveria ser cumprida perfeitamente pelo homem, pois o caráter do homem deve refletir o caráter de Deus. Pois o homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, ele deve praticar obras à imagem e semelhança de Deus. Ele deve ter o seu caráter moldado e parecido com o caráter de Deus. Por isso que ele deve cumprir perfeitamente os 10 mandamentos, a lei moral de Deus. Mas eu e você nunca fomos homens de verdade, nunca fomos seres humanos de verdade. Nós nunca vimos um homem ou mulher de verdade. Nós só olhamos para pessoas caídas, para seres humanos caídos e pecadores. A Bíblia, em um sentido muito real, é a palavra de Jesus Cristo. E a Bíblia nos revela o que o homem deve acreditar a respeito de Deus. E nos revela o dever que Deus exige do homem. Assim, nós somos informados sobre Deus na Bíblia. Somos informados sobre quem Ele é e como Ele é. E também a Escritura nos diz qual é a vontade de Deus e qual é o nosso dever. O que Deus quer que nós façamos. E quando o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, você se lembra de como algumas pessoas pensaram que ele tinha vindo para destruir a lei? Para mudar as coisas? E as pessoas pensavam isso porque Jesus, ele não aceitou as tradições judaicas. Porque as tradições judaicas, elas não eram bíblicas. Elas eram invenções feitas pelo homem caído. E então, sabe o que Jesus disse? Os fariseus diziam: olha, ele veio para desfazer as coisas, para quebrar a lei. E Jesus disse o seguinte: eu não vim para destruir a lei, mas para cumpri-la. A essência do homem de verdade não é viver sem lei, não é estar acima do bem e do mal, ou ser o definidor do que é bem e do que é mal. Mas o dever do homem é guardar a lei de Deus. No Sermão da Montanha, que Jesus pregou lá em Mateus 5:7, muitas pessoas pensavam que os mandamentos significavam apenas atos. Elas pensavam assim: se o mandamento diz não matarás, bem, eu não cometi assassinato, então eu guardei o 6º mandamento. Elas pensavam também que o mandamento diz não cometerás adultério. E elas pensavam:
Na verdade, eu não cometi adultério com outra pessoa, com a esposa de outro homem ou com o marido de outra mulher, então eu estou bem. Mas Jesus, quando ele estava ensinando a lei, Jesus disse: se você odeia alguém, você o mata. Você é um assassino. Se você deseja uma pessoa que não é o seu cônjuge, você é um adúltero. Então você percebe como a lei de Deus, ela não é apenas ações, mas também ela é palavras e pensamentos. Então você vê como a lei de Deus, ela é tão abrangente. Muitos dizem que um homem ele não pode chorar, que o homem não chora, mas Jesus chorou. E muitos acham que a essência de ser homem, de ser macho, é isso, mas Jesus chorou. Muitos acham que a essência de ser humano é possuir muitas grandezas e status e ser considerado importante. Mas isso é somente aos olhos do homem caído. Pois Emanuel, ele veio mostrar que não é assim. Pois ele não era rico, ele não exercia uma grande profissão, ele não tinha um importante cargo eclesiástico, ele não era um político importante, ele não possuía uma beleza que chamasse atenção, ele era um homem comum, ele era um ser humano de verdade, como nenhum outro foi e nenhum outro será até que ele volte. Ele mostrou que ser homem era amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E é nisto que está toda a lei de Deus. Nisto está o resumo do que é ser uma pessoa de verdade. Mas mesmo só o resumo da lei de Deus, essa lei nos convence e nos condena. Ela nos convence que nós somos pecadores e ela nos condena. Pois muitas vezes nós não amamos ao próximo como a nós mesmos. Muitas vezes nós colocamos o próximo acima de Deus, enquanto deveríamos amar a Deus acima de todas as coisas. Portanto, todos nós somos culpados como pecadores por quebrar a lei de Deus. E é por isso que nós precisamos de um Salvador, não é? Porque nós estamos perdidos. Então, Jesus veio ao mundo como Emanuel, Deus conosco, para nos revelar o ser humano de verdade. E quão maravilhoso é olhar para Cristo e ver como Ele foi perfeito, e saber que nós assim seremos perfeitos quando estivermos completamente livres de nossos pecados, se nós cremos em Jesus Cristo. Então Deus se tornou homem para nos revelar o que é ser um homem de verdade, é seguir a lei de Deus. Que você possa reconhecer o seu pecado e crer em Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, e possa ser liberto de seus pecados. Que Deus abençoe você e sua família. E neste momento, eu também estendo o convite para que você visite a nossa igreja aqui na cidade de Amarante, que se encontra no centro da cidade, na Avenida Deputado Larroque, número 1080. Na terça-feira nós temos reunião de oração e doutrina, onde nós oramos pelos pedidos de oração das pessoas, onde nós agradecemos a Deus e aprendemos da sua palavra. A nossa reunião de oração na terça-feira começa às 19 horas. No domingo pela manhã nós temos a nossa escola bíblica dominical, que começa às 9 horas da manhã. E no domingo à noite nós temos o nosso culto e louvor de adoração a Deus, que começa às 19 horas da noite. E você é o nosso convidado. Para nós será um prazer recebê-lo e você cultuar conosco. Então, que Deus abençoe essa cidade. Essa é a nossa oração, para que Deus abençoe essa cidade e ela se volte cada vez mais para os caminhos de Deus. Amém.